Olá! Hoje eu quero falar com você sobre coisas importantíssimas, sobre amor e casamento. Mais especificamente, sobre amor no casamento. Vamos ler para isso na carta aos Efésios, no capítulo 5, no verso 25, e depois na carta de Tito, capítulo 2, os versos 3 e 4. Então nos diz assim a palavra de Deus: Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Agora, a passagem de Tito. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos. Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra e a inscreva em nosso coração para não pecarmos contra ele. Eu tenho algumas dificuldades com ambas as passagens lidas. Com o texto de Efésios, por exemplo, as minhas dificuldades estão com o fato do verbo amar encontrar-se no imperativo. É uma ordem: maridos, amai vossa mulher. Bem, o problema é que se é um imperativo, pressupõe-se que eu deva e possa obedecer. Agora, um sentimento, eu não mando nos meus sentimentos. Eu não digo assim, eu vou amar fulana, ou não vou amar cicrana ou beltrana. Eu não mando, não dou ordens ao meu sentimento. Mas o texto mostra o verbo aqui, amar, no imperativo. Então essa é a minha primeira dificuldade. E a segunda dificuldade que eu tenho tem que ver com o texto de Tito, quando diz que as mulheres idosas devem ensinar as mais novas a amar o marido. Eu tenho duas dificuldades com relação a isso. Primeiro, porque, segundo o conceito das mais novas, as mulheres idosas não entendem nada de amor. E segundo o conceito também das mais novas, essas mocinhas, as mais novas, não precisam saber mais nada sobre amor. Elas sabem tudo sobre amor. Elas acham que sabem. Então eu tenho essas dificuldades com ambas as passagens. Nós temos na língua grega 3 palavras que são traduzidas por amor. E elas têm que ver com o casamento também. E tem que ver com todas essas dificuldades. E a primeira dessas palavras é eros. Eros é daí que vem o nosso termo erotismo. E tem que ver com um sentimento e tem que ver com a aparência, um sentimento decorrente da aparência. Ou seja, foi assim que você conheceu a sua namorada, interessou-se por ela porque você a achou aparentemente agradável, com a sua aparência agradável, ou seja, bonita. Isso é muito importante no casamento. Mas se as pessoas se casam pensando apenas em erotismo, isso passa, isso não sustenta casamento. Então esse é o tipo de amor que é ensinado na televisão. E as pessoas se apaixonam e seguem uma a outra, e até o ponto de não se controlar, e então se casam. E pouco tempo depois elas dizem, nós não estamos nos curtindo mais, então elas se separam. Erotismo apenas não sustenta casamento. A outra palavra é o termo filéu. Esse já aparece na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E filéu tem que ver com amizade, com querer bem e querer o bem do seu cônjuge. Mas só isso não sustenta casamento.
é uma palavra que poderia ser traduzida também por amizade. Casamento não é um relacionamento apenas de amizade. E o outro termo é ágape. E ágape não tem que ver com sentimento propriamente dito. Ágape tem que ver com a disposição de cumprir aquilo que nós juramos diante de Deus. De amar, respeitar, querer bem, na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, na saúde ou na doença, nós juramos cumprir isso. E ágape tem que ver com cumprir os juramentos feitos na aliança. Então, se um casamento tiver eros, tiver filéu e tiver ágape, é um casamento que, sem dúvida, dará certo. Agora, com relação às minhas dificuldades com os dois textos, esse texto podia ser no imperativo, porque ágape não tem que ver com sentimento, mas com obediência e disposição para cumprir o juramento feito na aliança. E com relação ao texto de Tito, sim, se o verdadeiro amor envolve disposição para cumprir os juramentos feitos na aliança, então as mulheres idosas sabem tudo sobre amor, já experimentaram isso, já exerceram o perdão, a compreensão, a ajuda mútua, e elas podem sim, têm tudo a ensinar às mais novas. E as mais novas que pensam saber de tudo sobre o amor, se não entenderam isso, ainda não sabem nada. Entender isso, casar-se e cultivar tanto o interesse pela aparência, a amizade, querer bem e querer o bem, e a disposição para cumprir os juramentos feitos na aliança, é grande sabedoria para a família, grande sabedoria para o casamento, e promove verdadeira felicidade. Deus assim abençoe as famílias da igreja e as famílias que assim entendem e estão dispostas a fazer a vontade de Deus para o bem do seu cônjuge e para o bem do povo de Deus. Amém.